A chuva caía pesada sobre a cidade quando Dante Alencar estacionou o carro preto a uma quadra do orfanato. O vidro embaçado refletia seu próprio olhar cansado, profundo, marcado por noites mal dormidas e decisões que custavam almas. Do lado de fora, o breu da madrugada se misturava ao silêncio, o tipo de silêncio que sempre anunciava problemas. Ele desligou o motor, ajeitou o colarinho da camisa escura e respirou fundo. A essa hora, Helena só ligava quando algo estava realmente errado. Dante caminhou pela rua molhada, passos firmes, mas suaves, como alguém acostumado a andar entre sombras. Não havia seguranças. Não havia carro seguindo. Ele sempre vinha sozinho, para não atrair atenção. Para manter o orfanato fora de sua outra vida. Ao se aproximar do portão, viu a luz da recepção acesa. Helena esperava. Mas não era só isso. Havia algo errado. A porta estava entreaberta. Dante moveu a mão até o coldre invisível sob o paletó. Não era comum que violência chegasse tão perto daquele lugar, ele se certificava disso. Ele pagava por isso. Ele matava por isso. Entrou silenciosamente. Helena? Sua voz baixa ecoou pelo saguão. Nada. Os móveis simples, as paredes decoradas com desenhos das crianças, tudo parecia exatamente igual, exceto por um detalhe: um dos quadros infantis no chão, quebrado. Não parecia acidente. Parecia um aviso. Dante andou devagar, o coração acelerado, mas o rosto impassível. Ele conhecia esse tipo de mensagem. Sabia exatamente o que significava. Ouviu passos leves no corredor, vindo do dormitório das crianças. Instintivamente, sacou a arma. Quando entrou no corredor escuro, viu uma pequena figura parada no fim do corredor, magrinha, com o cabelo castanho bagunçado, olhos arregalados. Mirella? Dante guardou a arma na mesma hora e se abaixou para ficar na altura dela. O que aconteceu? A menina não respondeu. Apenas levantou a mão tremendo e apontou para trás, para dentro do dormitório. Lá dentro, era possível ouvir uma respiração, lenta, pesada, irregular. Helena então surgiu pela porta, ofegante, segurando Mirella pelos ombros. Dante, graças a Deus, disse ela, com a voz trêmula. Tem alguém aqui dentro. Ele estreitou o olhar. Como assim alguém? Perguntou, mas já sabia a resposta. Helena engoliu em seco. Eu ouvi passos. Eu juro que ouvi. E Mirella viu. Ela disse que tinha um homem parado no quarto dela. Mirella apertou o braço de Helena. Os olhos arregalados demais para simplesmente medo infantil. Ele estava, olhando para mim, a menina murmurou. Ele, não tinha expressão nenhuma. Dante sentiu o estômago afundar. A descrição era clara. Fria. Certeira. Não era bandido comum. Não era ladrão. Era ele. Lobo. Ou um recado dele. Um assassino que se movia como um fantasma, e nunca deixava testemunhas vivas, a menos que quisesse mandar uma mensagem. Dante avançou para dentro do dormitório. A janela estava aberta, apesar do vento frio e da chuva. Molhada. Pingando. Havia pegadas quase invisíveis, marcas leves no chão. E ali, preso com um estilete à madeira da cama de Mirella, um pedaço de papel. Ele o arrancou e abriu. Uma frase escrita com tinta preta. Você não pode proteger todos. As mãos de Dante fecharam o bilhete com força. Ele já sabia. A guerra havia começado. E Lobo havia escolhido começar por onde doía mais. Dante voltou para o corredor, encarou Helena e Mirella. Os olhos da menina tremiam, esperando que ele dissesse que tudo ficaria bem. Ele mentiu com o olhar, como fazia sempre. Nada vai acontecer com vocês. Eu prometo. Mas por dentro, Dante sabia. Nada seria mais como antes. E o orfanato, o único lugar que ainda lhe dava paz, havia acabado de receber sua primeira marca de sangue. O sol ainda não havia nascido quando Dante deixou o orfanato pela porta dos fundos, o bilhete de Lobo fechado na mão como uma ferida pulsando. Ele havia passado a noite circulando o prédio, verificando fechaduras, janelas, rotas, comportamento de alguém que não confia em paredes, apenas em instinto. O telefone vibrou no bolso. Nilo. Chefe? A voz grave, sempre direta. Recebi sua mensagem. Já estou no endereço. Dante caminhou até o carro estacionado na rua lateral.
Nilo estava lá, encostado no capô de uma SUV preta, cara de poucos amigos, braços cruzados. Parecia uma montanha humana, mas tinha respeito por Dante, respeito que beirava devoção. O que aconteceu? Perguntou ao ver o semblante do chefe. Dante entregou o bilhete. Nilo leu. O maxilar dele travou. Lobo? Dante apenas confirmou com um aceno curto. Nilo olhou em direção ao orfanato. Ele entrou aqui? No território da gente? No quarto de uma criança? Dante respondeu, frio. E deixou isso como aviso. Nilo cerrava os punhos. Dante sabia que ele respeitava o orfanato. Era um dos poucos lugares que suavizavam o olhar duro do segurança. Quer que eu mobilize os homens? Dante negou com um gesto. Não. Nada de movimentação brusca perto daqui. Lobo quer barulho. Quer que eu saia da toca. Não vamos dar isso para ele ainda. Nilo assentiu, embora com evidente frustração. Mas vamos caçar, Dante completou. Só, de outro jeito. Entraram no carro. A cidade ainda estava adormecida, e o céu cinza parecia anunciar tempestades piores do que as da noite anterior. O destino era um prédio abandonado no centro, um dos pontos conhecidos por Dante como possíveis refúgios mortos, lugares onde assassinos profissionais deixavam rastros falsos para confundir inimigos. Mas Lobo não era comum. Ele não deixava rastros falsos. Ele não deixava rastros. Quando chegaram, Dante andou à frente, observando o ambiente com atenção de predador. Nada chamava atenção até Nilo apontar para uma grade enferrujada. Chefe! Olha isso! Preso entre as barras, havia um pedaço de tecido preto. Pequeno. Rasgado. E com um cheiro familiar de óleo de arma e poeira. Dante reconheceu na hora. É dele. Nilo arqueou as sobrancelhas. Ele quer que a gente encontre isso? Quer que eu saiba que ele está perto. Dante murmurou. Perto o bastante para entrar no quarto de Mirella, e perto o bastante para brincar comigo. Nilo o encarou com preocupação genuína. E por que ele ainda não atacou de verdade? Dante olhou o horizonte, a cidade acordando devagar. Porque Lobo não mata sem um propósito. Isso não é um ataque. É um teste. Teste de quê? Dante respirou fundo. De até onde eu vou para proteger aquele lugar. Antes que pudessem continuar a busca, o som de um carro se aproximando cortou a rua estreita. Dante e Nilo se esconderam nas sombras automaticamente. Era um sedã da polícia. Da porta saiu Lara Soares, a investigadora. Cabelo curto, postura firme, olhar que parecia sempre 2 páginas à frente do resto do mundo. Ela analisou o prédio com atenção, tirou fotos, anotou algo em uma prancheta. Nilo sussurrou. Ela tá investigando esse lugar? Coincidência? Nada com ela é coincidência, Dante murmurou. Lara entrou no prédio com passos calculados. Observou por longos minutos, e finalmente encontrou o mesmo pedaço de tecido. Ela o encaixou em um saco plástico, levantando a sobrancelha, intrigada. Entendeu o que isso significa? Sussurrou Nilo. Dante assentiu. Lobo não está só brincando comigo. Está colocando a polícia no caminho. Armadilha dupla? Tripla? Dante corrigiu. Se ela se aproximar de Lobo, ela morre. Se aproximar demais de mim, também morre. Nilo respirou fundo. E o orfanato? Silêncio. Dante olhou para a rua, sua expressão endurecendo como gelo. O orfanato é o prêmio final. O lugar onde todos os caminhos vão se cruzar. Enquanto observava Lara sair do prédio, Dante sentiu o celular vibrar novamente. Um número desconhecido. Ele atendeu sem hesitar. Você demorou para vir atrás de mim. A voz era baixa. Clara. Sem emoção. Lobo. Dante cerrou os dentes. Nilo arregalou os olhos ao ouvir o nome sussurrado. Se você chegou tão perto das crianças, Dante disse, voz firme, sabe o que eu vou fazer com você. Do outro lado da linha, uma respiração calma. Você não entende, Dante. Eu não estou atrás delas. Silêncio. Estou atrás de você. A ligação caiu. Nilo deu um passo para trás, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Chefe, isso não é só um aviso. Isso é pessoal. Dante guardou o celular devagar, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Sempre foi pessoal.
E então encarou a janela, onde a silhueta de Lara Soares desaparecia com o tecido na mão. Lobo estava mexendo com 3 mundos ao mesmo tempo: a polícia, a máfia e o orfanato. E Dante sabia que o próximo movimento dele seria ainda mais ousado. A guerra silenciosa tinha começado. O dia amanheceu pesado no orfanato. Mesmo com o sol entrando pelas janelas, havia um silêncio estranho, como se o ar estivesse esperando algo acontecer. Dante voltou cedo, mas dessa vez pela entrada principal. Helena percebeu na hora. "Você dormiu?" Ela perguntou, braços cruzados, expressão firme. Dormir não é prioridade agora. Ela não insistiu. Conhecia esse tom, o tom de quando Dante estava lidando com algo que poderia engolir todos. As crianças? No refeitório. Mas, ela o encarou, Mirella não quer sair do quarto. Diz que está ouvindo passos de novo. O coração de Dante travou por um instante, mínimo, imperceptível, mas real. Eu vou falar com ela. Mirella estava sentada na cama, pernas encolhidas, abraçando o próprio corpo. Assim que viu Dante, seus olhos grandes se encheram de alívio. Ele voltou, ela sussurrou. "Ontem à noite. Eu ouvi." Dante se sentou ao lado dela, mantendo sua postura calma, mesmo com a mente acelerando. "O que você ouviu exatamente?" Ela respirou fundo. Passos, lentos. E um som, como alguém respirando fundo, muito fundo, perto da porta. Dante fechou a mão em punho, mas manteve a voz suave. "Você abriu os olhos?" "Abri. Eu vi uma sombra por baixo da porta." Mirella tremia. Mas não era grande, era como se a pessoa estivesse ajoelhada. Isso gelou a espinha de Dante. Ajoelhada. Não parecia Lobo. Parecia outra coisa. Ou alguém menor. "Você fez bem em não sair da cama", Dante disse. "Prometo que vou descobrir quem foi." Ela o olhou como quem se agarra à última esperança. "Você nunca vai me deixar, né?" O peito dele doeu, um tipo de dor que ele não sentia desde a infância. Nunca. Do lado de fora, uma SUV branca estacionou discretamente. Lara Soares desceu, prancheta na mão, postura de quem sabe que está pisando em território sensível. Helena viu pela janela e suspirou. "Dante, temos visita." Ele desceu as escadas rápido. Lara estava na porta, mostrando o crachá. "Bom dia, Sr. Alencar. Vim fazer algumas perguntas sobre um caso em andamento." Helena lançou um olhar aflito para Dante. Ele sorriu, um sorriso controlado, frio, profissional. "Claro, investigadora. Pode entrar." Lara entrou, olhando tudo ao redor. Crianças brincando, parede simples, cheiro de café fraco. "Não combina com você," ela disse. "O quê?" "Esse lugar." Ela observou uma criança correndo. "Você parece fora de contexto aqui." Dante manteve o controle. "Faço doações. Gosto de ajudar." Lara deu um meio sorriso. Não acreditava nem um pouco. Sobre o prédio abandonado onde estive ontem, ela tirou o saco plástico com o tecido. "Sabe o que pode ter acontecido lá?" "Não faço ideia," Dante respondeu, sincero e mentiroso ao mesmo tempo. Lara guardou o plástico. "O problema, Sr. Alencar, é que esse tecido tem resíduos que coincidem com vestígios encontrados em 2 assassinatos recentes." Helena regalou os olhos. Dante permaneceu impassível. "E mais?" Lara continuou. "Há testemunhas que viram um homem encapuzado rondando este bairro nos últimos dias." Achei coincidência demais. Dante inspirou lentamente. "Quer me acusar de alguma coisa?" Lara se aproximou um passo. Ficaram frente a frente. "Ainda não." Seu tom era firme. "Mas você está no centro de algo grande." "Eu sinto isso. E vou descobrir o que." Antes que Dante respondesse, um grito ecoou lá de cima. "Mirella." Dante subiu as escadas em segundos. Mirella estava parada no corredor, chorando, apontando para a janela aberta. "Ele estava aqui. Eu ouvi de novo. Ele falou comigo." Dante se ajoelhou, segurando o rosto dela entre as mãos. "O que ele disse?" Entre soluços, ela respondeu. "Você sabe demais." Dante congelou. Lara apareceu atrás dele, ouvindo tudo. Ouviu palavras que nunca deveria ter ouvido. "Quem falou com você, Mirella?" Lara perguntou calmamente. Mas a menina recuou. Lara tinha postura de autoridade.
Algo nela assustava Mirella. Ela não precisa responder, Dante disse, colocando-se entre as duas. Não estou interrogando, Lara rebateu. Estou tentando ajudar. Ajude ficando longe, Dante devolveu, a voz finalmente afiada. Lara estreitou os olhos. Está escondendo alguma coisa, Dante? Ou alguém? A tensão era palpável. Mirella, tremendo, segurou o braço de Dante. Não queria soltar. E então Dante percebeu algo na janela. No canto. Quase invisível. Um risco na madeira. Uma marca de faca. Um símbolo pequeno. 3 cortes verticais e um horizontal atravessando. Dante reconheceu. Era a assinatura de Lobo. Mas não fazia sentido. Lobo nunca deixava marcas. Nunca. A não ser que não fosse Lobo. Uma nova possibilidade, terrível, surgiu na mente de Dante. Existe outro assassino aqui. Alguém menor. Alguém que conhece Lobo. Alguém que conhece o orfanato. E, principalmente, alguém que sabe sobre Mirella. Depois de afastar Mirella e fechar a janela à chave, Dante e Helena se trancaram na pequena sala de diretoria. Helena, isso não é normal. Essa marca, esse padrão. Dante massageava as têmporas. Alguém está entrando aqui sabendo exatamente onde atacar. Helena respirou fundo, como quem guarda um segredo há muito tempo. Dante, tem algo que eu preciso te contar. Ele a encarou. Ela parecia mais velha, cansada, quebrada por dentro. Não é a primeira vez que algo assim acontece, Helena confessou. Antes de você começar a ajudar o orfanato, nós já tínhamos alguém rondando. Dante arregalou os olhos. Rondando? Helena assentiu. Uma sombra. Passos na madrugada. Janelas abertas. Marcas nas paredes. Crianças chorando. Antes, anos antes. O chão pareceu sumir sob os pés de Dante. Por que você nunca me contou? Helena o encarou com honestidade dolorosa. Porque eu achei que, talvez estivesse relacionado a você. Silêncio absoluto. Dante ficou imóvel. Respirando devagar. Mas dentro dele, algo estava ruindo. Helena, a voz dele saiu baixa, perigosa, isso não tem nada a ver comigo. Eu sei disso agora, ela disse. Porque está pior. E está claro que alguém voltou. Dante respirou fundo. Seu coração estava batendo errado, como se fosse explodir. Quer dizer então que, ele passou a mão no cabelo. Esse lugar já estava marcado antes de eu entrar? Helena confirmou. E Dante entendeu o alcance da ameaça. Lobo não era o primeiro. E talvez, não fosse nem o mais perigoso. Quando Dante desceu para ir embora, havia um embrulho deixado na porta do orfanato. Pequeno. Encapado em papel preto. Ninguém viu quem colocou. Dante pegou, cauteloso. Nilo, que havia voltado, abriu espaço ao redor. O bilhete preso na fita dizia: você não está protegendo eles. Você está sendo observado junto com eles. L. Não era a letra de Lobo. Ele conhecia a letra de Lobo. Essa era outra pessoa. Outra mão. Outro inimigo. Dante abriu a caixa. Dentro, havia um brinquedo. Um carrinho de metal. Vermelho. O mesmo modelo que Mirella tinha quando foi encontrada na rua pela polícia anos atrás. Ninguém sabia disso. Ninguém, exceto ela. E quem tirou ela daquele beco naquela noite? O mundo de Dante desabou por dentro. Chefe? Nilo murmurou. O que significa? Dante fechou a caixa devagar. Significa que isso é muito mais antigo do que eu imaginava. Ele encarou o orfanato. E entendeu, pela primeira vez, que estava lutando contra um inimigo que conhecia cada ferida, cada memória e cada porta daquele lugar. E que talvez ele não fosse o verdadeiro alvo. Talvez o alvo fosse Mirella. A chuva começou no fim da tarde, fina e silenciosa. Mas, quando a noite caiu, virou uma tempestade violenta, jogando rajadas de vento contra as janelas do orfanato. As luzes piscavam de tempos em tempos, e o prédio velho parecia reclamar a cada trovão. Helena reforçou portas. Nilo patrulhava do lado de fora, mesmo sob a tempestade. E Dante estava inquieto. O presente deixado na porta mais cedo ainda queimava em sua mente. O carrinho vermelho. Aquele modelo só existia em um lugar. Em uma única lembrança.
Uma lembrança que Dante lutava há anos para esquecer. Mirella dormia no quarto, exausta de tanto chorar. Dante permaneceu sentado na poltrona ao lado da cama. Ele não podia perder de vista aquela criança. Não naquela noite. Por volta das 2 da manhã, Dante ouviu um estalo. Baixo. Do corredor. Ele levantou sem fazer barulho e abriu a porta devagar. Nada. Mas o corredor estava mais escuro do que deveria. A luz havia apagado. Ele deu 2 passos e parou. O som veio de novo. Passos. Mas passos pequenos. Passos de criança. O coração de Dante apertou. Ele sacou a arma silenciosamente. Quem tá aí? Perguntou em voz baixa. E uma voz respondeu. Dante. Ele congelou. Era a voz de Mirella. Mas Mirella estava dormindo atrás dele. A voz vinha do corredor. Dante, repetiu, agora mais perto. Dante apontou a arma para o final do corredor. Apareça. E então uma figura surgiu na sombra. Baixa. Magra. Com um capuz preto. Segurando um brinquedo na mão. Um carrinho vermelho. O mesmo carrinho. Dante sentiu um arrepio percorrer a espinha. A figura levantou a cabeça. Mas antes que Dante conseguisse enxergar o rosto, todas as luzes apagaram. Um blackout completo. A tempestade engoliu o orfanato. E quando a energia voltou, meia fração de segundo depois, a figura havia sumido. Dante correu de volta para o quarto. Mirella estava sentada na cama, ofegante, olhos arregalados. Ele tá aqui. Ela gritou. Ele tá aqui dentro. Quem? Mirella. Ela apontou para o armário. O menino. O menino com o carrinho. A respiração de Dante ficou pesada. Menino. Carrinho. Capuz. Sombras. Tudo apontava para. Não, impossível. Era impossível. Você viu o rosto dele? Dante perguntou, ajoelhado diante dela. Mirella hesitou. Engoliu seco. Ele, parecia comigo. Isso derrubou o chão sob Dante. Mirella continuou, chorando. Mas, mais velho. E ele me disse. Eu voltei para terminar o que começou. Dante não conseguia respirar direito. A criança estava descrevendo alguém que não existia mais. Ou alguém que nunca deveria ter existido. Enquanto isso, longe dali, Lara Soares estava na delegacia, analisando o pedaço de tecido preto pela 5ª vez. Havia algo ali que ela não havia percebido antes. Ela colocou o material sob luz ultravioleta. E um símbolo apareceu. O mesmo símbolo encontrado na janela do orfanato. 3 riscos verticais. Um horizontal cortando. Lara franziu o senho. Já havia visto aquele símbolo antes. No arquivo de um caso antigo. Um caso arquivado. Sem solução. Sobre uma criança encontrada na rua, traumatizada, segurando um carrinho vermelho quebrado. A foto da menina apareceu na tela. Mirella. Lara regalou os olhos. E o que estava escrito no rodapé do laudo era ainda pior. Criança não estava sozinha. Testemunhas relatam a presença de um menino de cerca de 12 anos. Esse menino jamais foi encontrado. E o detalhe final fez o estômago de Lara revirar. Relato da criança, o menino disse que ia voltar. Ela pegou o telefone na mesma hora. Discou o número de Dante. Chamou. Chamou. Ninguém atendeu. Lara respirou fundo, sentindo o coração disparar. Merda! Ela pegou as chaves e saiu correndo da delegacia. No orfanato, Nilo esbarrou na porta dos fundos aberta com violência pelo vento. O trinco estava quebrado. Chefe! Ele gritou, entrando molhado, tem alguém aqui dentro. Dante apareceu no corredor, atrás dele. Eu sei. Mirella viu. Um grito das crianças ecoou do andar térreo. Para! Uma voz infantil, distorcida, gritou. Dante correu escada abaixo. Nilo atrás. Quando chegaram no refeitório, a cena parecia surreal. As cadeiras estavam tombadas. As luzes piscavam. E no centro da sala, uma criança de pé. Pele pálida. Capuz molhado. Carrinho vermelho na mão. Ele não parecia real. Parecia uma sombra com forma de gente. Nilo levantou a arma. Dante levantou a mão para impedir. Não atira. O garoto levantou o rosto. E Dante viu os olhos. Olhos que ele conhecia.
olhos que pertenciam ao passado que ele tentou enterrar. O garoto sorriu. Um sorriso triste, quase dócil. Você lembra de mim? Dante ficou imóvel. Cada músculo congelado. Porque ele lembrava. Ele lembrava tão bem que sentiu vontade de vomitar. Isso não é possível, ele sussurrou. O garoto deu um passo à frente. Você me deixou naquele lugar, Dante. Nilo olhou para Dante, chocado. Chefe, que porra é essa? Dante recuou um passo, sem conseguir tirar os olhos do menino. Eu achei que você tinha morrido. O garoto riu, um riso quebrado. Eu morri. E então as lâmpadas explodiram de uma vez. O orfanato mergulhou na escuridão total. E a voz do garoto ecoou, suave, cruel. Eu morri, mas ainda estou aqui. Quando as luzes emergenciais acenderam, o menino havia desaparecido. E no chão, no lugar onde ele estava, havia um novo bilhete. Escrito com tinta escura. Molhada. Você prometeu que nunca mais me deixaria sozinho. Agora estou de volta. E dessa vez, vou levar ela comigo. Dante sentiu o mundo desabar. Não era lobo. Não era um assassino profissional. Não era um desconhecido. Era alguém do passado de Dante. Alguém que Dante deixou para morrer. E que agora voltou, por Mirella. Porque Mirella e o garoto tinham a mesma origem. A mesma rua. A mesma noite. E talvez, a mesma ligação com Dante. A madrugada no orfanato tinha um silêncio diferente, mais pesado, mais denso. Como se as paredes, por alguma razão, estivessem esperando que alguma coisa acontecesse. Mirella não dormia. Sentada na cama, abraçando um dos ursinhos doados por Dante, ela encarava o corredor escuro que aparecia pela porta entreaberta. O resto das crianças já estava em sono profundo, mas ela sentia algo. Um frio no peito. Um aperto atrás da nuca. E então veio a visão. Não como as outras, fragmentadas. Essa foi abrupta. O corredor do orfanato se iluminou na mente dela, mesmo com a porta real permanecendo escura. Um homem passava caminhando, mas sua forma era borrada, desfocada, como uma sombra viva. Ele se movia devagar, tocando cada maçaneta com a ponta dos dedos. Quando chegou à porta do quarto das meninas, ele parou. E virou a cabeça. E mesmo a 3 metros de distância, mesmo sem rosto, mesmo sendo apenas uma silhueta, Mirella sentiu que ele estava sorrindo para ela. O coração da menina acelerou. Ela fechou os olhos com força, e a visão cessou tão rápido quanto começou. Mas uma coisa permaneceu. O som. 3 batidinhas leves, atrás da porta. Toque. 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 Não abre, sussurrou Mirella para si mesma, prendendo o ar. Não abre, não abre. As batidas continuaram. Só pararam quando passos pesados soaram no corredor, e a voz de Sister Helena chamou. Quem está aí? Silêncio absoluto. A porta do quarto se abriu devagar e a fresta de luz revelou apenas o corredor vazio. Deve ter sido o vento, disse a freira. Mas Mirella sabia. O vento não bate. O vento não sorri. Dante subiu as escadas do orfanato às pressas. Ele havia recebido uma ligação de Helena informando que Mirella tivera outra visão. Isso o deixou com um desconforto que ele não admitia nem para si. Ao chegar no quarto da menina, encontrou-a acordada, tensa, agarrando o ursinho com tanta força que os dedos estavam brancos. Venha cá, disse Dante, ajoelhando ao lado da cama. Mirella hesitou, mas o reconheceu. Seu rosto relaxou apenas um pouco. Eu vi ele, ela disse baixinho. Dante sentiu um frio rastejar pela espinha. O homem da máscara? Ela balançou a cabeça negativamente. Não tinha máscara. Era como uma sombra. Ele tocou a porta. Dante olhou para a maçaneta do quarto. Helena observava da porta, nervosa. Tem certeza de que não era um sonho, minha querida? A freira perguntou. Eu não estava dormindo, Mirella insistiu. E eu senti ele. A sensação dele ficou quando a visão acabou. Dante respirou fundo. Ele não acreditava em previsões sobrenaturais, mas acreditava em 2 coisas. Instinto de sobrevivência. Pessoas traumatizadas lendo perigo antes dos outros. E Mirella tinha os 2. Ele não vai entrar aqui, Dante disse com firmeza. Prometo. A menina o encarou. Mas você vai? Perguntou,
com uma intensidade assustadora para alguém tão pequena. Vou o quê? Vai entrar onde ele está? Dante ficou em silêncio. Porque se você entrar, ela continuou, apertando o ursinho, vai voltar diferente. Um arrepio percorreu Dante inteiro. Quando Dante desceu para o pátio, já era madrugada avançada. Nilo o esperava encostado num dos pilares, braços cruzados, olhar preocupado. Ela viu de novo? Perguntou. Algo pior, Dante respondeu. Uma sombra dentro do orfanato. Nilo xingou baixo. E tem mais uma coisa, disse, coçando a nuca. Tem alguém mexendo nos seus negócios. Nos galpões antigos da família Romano. Dante ergueu os olhos, confuso. Quem? Nilo respirou fundo. Um dos nossos. Alguém da família. Alguém com acesso total. Silêncio. E não só isso, acrescentou. Quem quer que seja, está usando a mesma marca que aquele desgraçado do lobo usava. Dante sentiu o estômago afundar. Um traidor interno. Com o estilo de lobo. E agora, isso ligado às visões de Mirella. Os três mundos estavam colidindo. Chefe, disse Nilo, mais baixo. Eu acho que o lobo não está sozinho. E eu acho que a gente está olhando pro inimigo errado. Dante não respondeu. Por quê? Pela primeira vez desde que isso começou, ele também achava o mesmo. A delegacia estava em silêncio quando Lara Soares chegou. Era madrugada, e a maioria dos detetives dormia na sala de descanso ou fingia trabalhar com xícaras vazias de café. Lara não dormia. Não quando algo incomodava. Ela colocou o saco plástico com o tecido preto sobre sua mesa e ligou a luminária, iluminando cada fibra rasgada. Isso não devia existir, murmurou. Lobo não deixava pistas. Nunca deixou. Não em 10 anos, não em 30 assassinatos. Ele era um fantasma com assinatura, mas sem presença. Então por que agora? Porque um pedaço da roupa dele estava justamente num dos locais onde Dante Romano fora visto na mesma noite. Lara abriu o computador. Digitou Dante Romano, aparições recentes. E ali estava. Na noite do bilhete, ela murmurou, você saiu da sua zona de conforto. Ela clicou em uma foto de Dante ao lado do orfanato. Depois ampliou outra imagem dele entrando num beco próximo aos galpões da família. O que você está escondendo, Romano? Ela cruzou os dados. Fez o que Dante mais temia, conectou os pontos. E encontrou algo. Um nome. Galpão 12, propriedade registrada em nome de Cláudio Romano. Cláudio, desaparecido há 3 anos. Sem corpo. Sem crime. Sem investigação concluída. O galpão, no entanto, tinha movimentação recente. Lara pegou seu casaco e saiu. Não ia esperar o amanhecer. Dante e Nilo chegaram ao mesmo lugar pouco tempo antes. O galpão era velho, mas tinha algo errado naquela noite. A porta lateral estava aberta. A fechadura estava intacta, o que significava que quem entrou como alguém que tinha permissão. Chefe, murmurou Nilo, com a arma em punho, se for quem tô pensando. Xi. Dante levantou a mão e entrou primeiro. O ar por dentro era denso, com cheiro de pó antigo e algo mais, metálico. No centro do galpão, havia uma mesa. E sobre ela, uma máscara. A máscara preta. A máscara de lobo. Nilo congelou. Não pode ser. Dante se aproximou devagar, como se cada passo pudesse acionar uma armadilha. A máscara estava limpa, intacta, brilhante. Nova. Não a máscara que Dante conhecia. Isso não é do lobo, ele disse, olhando com precisão cirúrgica. Como assim não é? Dante examinou a borda interna. A costura estava errada. O material era diferente. O formato do encaixe era ligeiramente maior. Alguém está copiando ele, Dante murmurou. Alguém quer que eu pense que é ele. Nilo olhou ao redor. Isso significa que o lobo talvez esteja morto, Dante completou. Ou nunca esteve realmente na jogada. Não do jeito que pensamos. Nilo engoliu seco. Então quem diabos está brincando com a gente? Dante apertou a máscara nas mãos e sentiu algo na parte de dentro. Um papel dobrado. Ele o abriu. E leu uma frase curta, escrita em letras frias. Você sempre olhou para o homem errado. Os olhos de Dante escureceram. Tem alguém dentro da família que conhece o jeito do lobo.
Que sabe do orfanato? Que sabe da minha rotina? Nilo engoliu em seco, um pensamento terrível passando pela sua mente. Dante, e se for alguém que você confia? Silêncio. Pesado. A porta do galpão se abriu com força, e Dante e Nilo se viraram imediatamente. Polícia! A voz ecoou pelo espaço vazio. Lara Soares entrou com a lanterna e arma levantada. O feixe de luz iluminou Dante segurando a máscara de lobo nas mãos. A cena, para ela, era clara como o dia. Então é verdade, ela disse, com frieza no olhar. Você é o elo. Nilo deu um passo à frente, mas Dante o segurou. Investigadora, Dante disse, respirando fundo, não é o que parece. Você está no galpão da sua família, ela rebateu, às 3 da manhã, com a máscara do assassino mais procurado do país. Sabe o que isso parece? Dante a encarou em silêncio. Lara continuou. As crianças do orfanato confiam em você, mas você aparece em todos os lugares onde aparecem rastros do lobo. Ou de quem quer que esteja usando esse nome. Nilo murmurou para Dante, baixinho. Chefe, isso tá ficando feio. Lara deu mais um passo. Então me diga, Romano. O que você realmente sabe sobre o lobo? Dante respirou fundo. E respondeu com a verdade mais pesada que já admitiu em voz alta. Mais do que deveria. E menos do que eu gostaria. No orfanato, enquanto tudo isso acontecia, Mirella sentou-se na cama abruptamente. Seus olhos estavam arregalados, mas não em medo. Em reconhecimento. Eu vi, ela murmurou. Eu vi quem está atrás da sombra. A menina engoliu em seco. E ele conhece o Dante. Ela apertou os olhos, tentando não perder o fragmento que permaneceu. Um rosto. Um sorriso. Um anel prateado com um símbolo gravado. Símbolo que ela já vira antes. No dedo de alguém que visitava o orfanato todas as semanas. Alguém que Dante confiava. Mirella não conseguiu voltar a dormir. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, sentindo o coração bater rápido, não de medo, mas de pressa. Como se a visão fosse evaporar a qualquer segundo. O rosto na escuridão ela ainda não conseguia ver nitidamente. Mas o anel. O anel ela lembrava com perfeição. Ela pulou da cama e correu para a janela, observando o pátio vazio do orfanato. O vento batia nas árvores, fazendo-as estalar como se alguém estivesse passando por entre os troncos. Padre Álvaro, ela murmurou, mordendo o lábio. Eu preciso falar com o senhor. Ela hesitou. Era madrugada. Mas algo dentro dela dizia que não havia tempo a perder. O corredor da capela era escuro, iluminado apenas pela luz fraca do corredor. Mirella abriu a porta com cuidado. Padre Álvaro estava sentado no banco da frente, como se já a esperasse, mãos cruzadas em silêncio. Mirella? Disse ele, suavemente. O que faz acordada a essa hora? A menina caminhou até ele, a voz embargada. Eu lembrei de algo. Sobre aquela sombra que eu disse que via, antes. Quando meus pais... Ela parou. Padre Álvaro inclinou-se para a frente, atento. Diga, minha filha. Mirella respirou fundo. O homem que estava perto quando tudo aconteceu, ele tinha um anel. Com um símbolo. Igual ao que alguém daqui usa. Padre Álvaro ficou imóvel. Quem, Mirella? Ela apertou o pulso, com medo de errar. Não lembro do rosto, só do anel. Um círculo com uma serpente. A cauda na boca. E eu já vi esse anel, no dedo do Nilo. O silêncio foi esmagador. Padre Álvaro não moveu um músculo. Mas seus olhos mudaram. Por um instante, deixaram de ser serenos e se tornaram lúcidos. Duros. Como se algo que ele sempre temeu tivesse finalmente ganhado forma. Mirella, ele disse com um fio de voz, tem certeza? Ela assentiu. Ele usa sempre. Eu vi ele abraçar o Dante um dia, vi o anel brilhar. É igual ao da minha memória. Padre Álvaro não respondeu de imediato. Mas dentro dele, algo se encaixou de um jeito amargo demais. Nilo não era apenas segurança. Não era apenas leal. Ele era de uma família específica. Uma família com laços antigos com a máfia rival. Uma família que Álvaro conhecia de um passado que nunca contou a Dante. E o símbolo? Ouroboros da Sociedade Serpentina. Um grupo tão antigo quanto mortal. Mirella, ele segurou as mãos pequenas dela, você precisa tomar cuidado. E não diga isso a ninguém.
Principalmente ao Dante. Ainda não. Mirella regalou os olhos. Mas ele confia no Nilo. Justamente por isso, Álvaro murmurou. A verdade precisa ser revelada com cuidado. Ou ela pode destruir toda a vida dele. No galpão, Lara ainda mantinha a arma erguida. Nilo rosnava baixinho, um movimento quase animal. Dante respirava devagar, tentando impedir a situação de explodir. Investigadora Soares, ele disse, firme, se você me algemar agora, vai morrer antes do amanhecer. Lara estreitou os olhos. Ameaça? Aviso. Nilo deu um passo à frente, mas Dante o segurou no ombro como um comando silencioso. A pessoa que deixou essa máscara aqui, Dante continuou, está nos cercando. A mim. A você. Ao orfanato. A todos. Lara, ainda desconfiada, manteve a arma em posição. E por que eu deveria acreditar? Dante encarou a máscara. E decidiu abrir uma porta que nunca tinha aberto para ninguém da polícia. Porque essa não é a máscara do lobo, ele disse. É a máscara de quem matou meus pais. O sangue de Lara gelou. Como assim? Dante avançou 2 passos, devagar. Lobo não é um homem. Lobo é uma assinatura. Um papel que alguém veste para confundir inimigos e esconder o rosto do verdadeiro arquiteto. Lara engoliu seco. Quem é o verdadeiro lobo? Dante respondeu com a voz mais sombria desde o começo da história. Não sei. Ele encarou o papel. Mas sei que não é meu inimigo. Sim. Alguém da minha própria família. A respiração de Lara ficou irregular. A verdade começava a se desdobrar diante dos seus olhos. Eu preciso entender, disse ela, quem você está protegendo, Dante. Os olhos dele, por um segundo, suavizaram. As pessoas que ninguém mais protegeria. Lara não abaixou a arma. Mas já não tinha certeza se queria apertar o gatilho. Quando Lara saiu do galpão, Dante se virou para Nilo. A porta estava aberta quando chegamos, disse ele. Isso significa que alguém queria que encontrássemos a máscara. Alguém que conhece minha rotina. Alguém que sabe que eu viria aqui. Nilo entrelaçou os dedos, inquieto. Eu vou atrás de quem foi, chefe. Eu juro. Dante assentiu, olhando profundamente para o amigo. Eu confio em você, Nilo. As palavras eram sinceras. Perigosamente sinceras. Nilo respirou fundo, aliviado. Mas por dentro, algo na expressão dele tremulou. Uma sombra. Um microgesto. Como a tensão de quem sabe que, em breve, a verdade que esconde pode se tornar impossível de controlar. Enquanto Dante e Nilo se afastavam do galpão, e Lara observava escondida de longe, Mirella caminhava de volta para seu quarto. Mas no corredor, ela parou. A porta estava aberta. A cama, bagunçada. E na almofada onde ela dormia, havia um objeto. Um anel. O mesmo símbolo. A serpente com a cauda na boca. No interior do aro, uma frase gravada. Você não deveria lembrar. Mirella recuou um passo, o coração batendo forte demais. E então ela percebeu algo ainda mais assustador. A janela estava aberta. Por dentro, alguém esteve no quarto dela. Enquanto ela conversava com o padre Álvaro. Enquanto Dante estava longe. Enquanto todos dormiam. E esse alguém queria que ela soubesse. Mirella não ousou tocar o anel. Ficou olhando para ele como se fosse uma criatura viva, e de certo modo, era. O símbolo da serpente mordendo a própria cauda pulsava com a luz fraca da lua. O metal parecia quente, mesmo à distância. A menina recuou um passo, depois outro. Não, não é possível. Ela sussurrou. O corredor atrás dela estava silencioso demais. Silencioso como respiração presa. Como se alguém estivesse ali, observando. Ela correu. Padre Álvaro estava acendendo uma vela na capela quando Mirella irrompeu pelos bancos. Padre! Ela gritou, trêmula. Ele esteve lá. No meu quarto. Ele deixou, isso. O padre se virou rapidamente. A vela quase caiu de sua mão. Mirella, calma, venha cá, ele disse, mas sua própria voz tremia. A menina abriu a mão e mostrou o anel na palma. Padre Álvaro empalideceu. Meu Deus! Ele não perguntou como ela o encontrou. Não perguntou quem ele era. Ele sabia. Sabia desde muito tempo. E esse era o problema. Mirella, escute, ele disse.
pegando a menina pelos ombros. Ninguém pode saber disso ainda. Nem o Dante. Por quê? Ela choramingou. Ele vai me proteger. Ele sempre me protege. Padre Álvaro olhou fundo nos olhos dela. Por quê, minha filha? Se Dante souber agora, ele vai atrás da pessoa errada. E isso vai desencadear uma guerra que ninguém pode parar. As palavras pairaram no ar. Mirella engoliu seco, mas não protestou. Ela confiava nele. Então o que eu faço? Padre Álvaro respirou fundo e tomou uma decisão. A pior. A mais perigosa. E a única possível. Você vai me entregar esse anel, disse ele, e esquecer que o viu, por enquanto. Eu vou escondê-lo. Eu vou proteger você. Mirella hesitou. Mas entregou. Quando o anel tocou a pele do padre, ele sentiu um espasmo. Um déjà vu doloroso. Ele conhecia aquele símbolo melhor do que deveria. E agora ele sabia que o dono estava dentro do orfanato. Ou pior, perto demais das crianças. Se você mergulhou fundo neste mistério, se sentiu a tensão em cada revelação, não deixe que essa seja a nossa última jornada. Mostre que você quer mais histórias como esta, deixe o seu gostei e nos ajude a vencer o algoritmo. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino. Pois assim, você não perderá a próxima grande história. Porque aqui, a verdade é sempre mais sombria do que a lenda. Até a próxima!